Boa tarde, pessoal. Todos ouvindo? Tô... Ok, meu som aqui? Beleza, obrigado, Douglas. Bom, pessoal, na última aula, né, a gente acabou. Deixa eu ativar minha câmera aqui, né? Na última aula, nós chegamos muito próximos aí da finalização do nosso primeiro, da nossa primeira parte, né? Que se tratava do pensamento do pensamento lógico, certo? Então, quando a gente está trabalhando dentro do contexto de uma lógica, de um modelo lógico, é necessário que, e a grande vantagem de um modelo lógico, é que a gente possa trabalhar demonstrações, ou seja, sair de certos pressupostos e, a partir de regras válidas dentro desse sistema lógico, chegar em outros resultados que sejam sempre válidos, né? Dentro das condições que foram anteriormente apontadas. Então, em geral, essas deduções elas são feitas com um número finito de passos entre o início e o fim. Mas em algumas situações a gente faz proposições que não se baseiam no número finito de passos, porque são proposições que estão afirmando algo sobre infinitos, né? Sobre números infinitos ou um conjunto infinito de números, certo? Nesse caso, a gente, na grande maioria dos casos, nós conseguimos trabalhar usando uma outra estratégia, um outro método de dedução, que a gente vai chamar de prova por indução matemática, certo? Aqui no que a gente vai trabalhar nessa disciplina, a gente vai usar apenas a dedução, a indução, o princípio fraco da indução, que está baseado em dois principais elementos, certo? Então, o que, que a gente quer abordar aqui hoje? A gente vai ter uma proposição que iremos denominar PN, certo? E essa proposição ela está definida sobre os números inteiros. Os números inteiros é um conjunto infinito, né? Então, é possível provar que essa proposição que está afirmando algo sobre os números inteiros, ela vale para qualquer inteiro, ou seja, eu consigo demonstrar para um conjunto infinito de números a validade dessa proposição. Essa é a pergunta que a gente vai colocar aqui hoje. Para contextualizar, entender que tipo de proposição é essa, eu vou pegar um exemplo muito simples, que a gente consegue entender sem ter que a gente consegue deduzir o resultado sem ter que usar a prova por indução. Mas após fazer após formalizar a prova por indução, esse método, a gente também consegue muito facilmente fazer essa demonstração, certo? Bom, dizem, né, nas histórias da ciência que Gauss, que foi um grande matemático, inclusive um dos matemáticos mais longevos, e por isso seu trabalho influenciou muito, né, o desenvolvimento da matemática. Ele, quando era criança, então de 8 anos, a professora da turma pediu que eles fizessem a soma dos 100 primeiros números inteiros, porque muito provavelmente, né, eles estavam fazendo bagunça e ela queria mantê-los ocupados enquanto ela estava ali, de repente planejando ou fazendo alguma outra atividade. Então, o que ela pediu para eles fazerem foi a seguinte soma: S igual a 1 mais 2 mais, mais, é ruim aqui para voltar, deixa eu só sair e entrar de novo, que acabou que eu mantive. Bom, passar para a próxima aqui. O que ela pediu para eles fazerem era a seguinte conta: a soma 1 mais 2 mais 3 mais até 99 mais 100, certo?
leva um tempinho para fazer isso. E ela esperava, muito provavelmente, que ia demorar ali, né, a duração da aula, pelo menos, certo? Acontece que rapidamente, assim, em questão de minutos, o Glaucio falou, professor, eu terminei. Aí ela falou, não é possível, Glaucio, estou falando sério aqui com você, né? Não quero ser obrigado a chamar seus pais aqui, você é uma pessoa, um garoto muito dedicado, responsável, inteligente. Ele, não, professor, eu terminei. E aí ela foi ver e não acreditou, né? Ele apresentou lá um número e ela falou, foi conferir depois, falou, estava correto. Aí ela, como é que você terminou tão rapidamente? E aí ele apresentou a solução dele. A solução dele foi muito simples. Percebendo que essa é a soma que queria, ele falou, vou fazer a soma ao contrário agora, que tem que dar o mesmo resultado. Então ele colocou 100 mais 99 mais 98 mais. Aí aqui vai chegar no 1, ou no 2, né? E no 1. E aí ele falou: olha, tem uma simetria aqui. Se eu somar esses pares aqui, que está um em cima do outro, sempre dá 101. Ó, 99 mais 2, 101. 3 mais 98, 101. 99 mais 2, 101. 100 mais 1, 101. E quantos são esses termos? São 100 termos, são 100 vezes, né? Porque são 100 números. Então ele chegou à conclusão que duas vezes o que ele queria, porque ele somou, né? Isso com isso, é igual a 100 vezes 101. Então a soma que a professora pediu era metade disso. 100 vezes 101 dividido por 2, certo? Então, ele chegou a esse resultado muito rapidamente. O fato é que a generalização dessa, dessa soma, né, vale para qualquer número de inteiros. Então, a soma dos n primeiros inteiros, se a gente chamar Sn, como sendo 1 mais 2 mais até um inteiro qualquer n, deve ser igual a o próprio inteiro, tá vendo aqui, ó, a soma dos 100 números inteiros era o 100. Então vai ser o próprio inteiro n, 100 mais 1, ou seja, n mais 1, sobre 2. E é muito fácil generalizar isso aqui. O mesmo raciocínio que o Gauss fez, se a gente substituir aqui 100 por n, a gente vai ver que já dá esse resultado. Então, esse resultado é possível de ser obtido analiticamente, ou seja, direto, mas ele pode ser verificado por indução matemática. Então, como seria essa verificação? O Professor, método de. Oi, pode falar. esse, Que susto, esse, estava alto aqui no volume, desculpa. desculpa. Essa fórmula aí só funciona para sequências de um em um? De um em um. Se for, por exemplo, os n primeiros ímpares, vai ter outra fórmula. Os n primeiros pares, Ah, tá. 2 mais 4 mais 6, é outra expressão. Certo? Os n primeiros quadrados somados é outra expressão. Vocês vão ver bastante. Vocês viram talvez em cálculo 2 um pouco, né? De somas infinitas? Talvez. Mas Guilherme, cada soma vai ter uma expressão. E aí o que a gente faz? A gente, em geral, as pessoas propõem, elas tentam olhar os primeiros termos, né? As primeiras somas, até 3 até 10 até 15 e encontrar um padrão. E aí ela fala, eu acho que essa é a expressão. Só que como é que ela vai demonstrar para infinitos números, né? Esse caso aí do Gauss dá para demonstrar. Tem outros que não dá para demonstrar dessa forma. Aí que a gente recorre a esse método que eu vou apresentar aqui para vocês, que é a prova por indução. Então, se eu tenho uma proposição desse tipo, uma proposição sobre os números inteiros, a ideia vai ser o quê? A primeira coisa, se eu consigo supondo, eu vou supor que ela seja verdadeira, certo? E aí, se eu ao supor que ela é verdadeira, eu conseguir mostrar a proposição, demonstrar que é verdadeira para n mais 1, ou seja, a próxima é verdade se a anterior for verdade, né? Por quê? Porque se eu conseguir mostrar que para 100 vale, se eu conseguir mostrar P de 100, eu suponho que é verdadeiro. Aí eu escrevo P de 101.
Aí eu suponho que se P de 100, eu consigo demonstrar que P de 101 é verdade se P de 100 for verdade, aí eu posso entrar numa cadeia, que é uma cadeia reversa, que vai do N até a primeira proposição. Qual que é a ideia, então? O princípio da indução, eu vou partir do princípio que é possível demonstrar que a proposição para o próximo número inteiro é verdade se a gente assumir a verdade para P de N, para anterior. Se eu consigo demonstrar isso, e depois eu vou explicar como que a gente demonstra isso, certo? Aí o que eu faço? Agora eu falo, mas se P de N mais 1 é verdade, se P de N é verdade, agora eu sempre P de N é, é alguma coisa mais 1. O que é o P de N é? P de N é P de N menos 1 mais 1. N menos 1, perdão, aqui é o menos, tá? N menos 1 mais 1. Por quê? Menos 1 mais 1 é N. Então, P de N é uma proposição para um inteiro anterior a ele mais uma unidade. Então, eu uso o mesmo raciocínio. Porque se eu conseguir demonstrar que para qualquer número posterior é verdade, sendo o anterior verdade, o que vai acontecer? Agora eu vou ter P de N vai ser verdade se P de N menos 1 for verdade. Aí eu falo, mas P de N menos 1, então, como eu já demonstrei para o caso para aqui, né, que vale para qualquer N, essa proposição, caso eu suponha a anterior verdade, ela vai ser verdade se P de N menos 2 for verdade. E eu vou nesse ciclo até chegar na P de 1. Quem é a proposição anterior ao 1? É P de 0. Então, o que acontece? P de 1 vai ser verdade se P de 0 for verdade. E P de 0 é fácil de checar, porque é uma proposição para N igual a 0. Certo? Então, a ideia é gerar uma cadeia infinita, né, que eu não vou percorrer ela inteiramente, porque a infinitude dela tá garantida aqui, ó. Eu provei que o próximo é verdade se o anterior for verdade. É como se eu falasse aqui na turma, é que a gente não está numa sala, mas não sei se vocês lembram, a gente antes tinha aula numa construção feita de tijolos e tinha cadeiras dentro, e a gente chamava sala de aula. Né? Tem muito tempo, tem quase 2 anos isso. E dentro dessa sala de aula, é como se eu falasse assim: olha, Fulano, é verdade que vai ter prova hoje? Aí o professor está lá no início da sala. Aí eu vou perguntar para o cara de trás: é verdade? Aí vai perguntar até chegar no professor. Aí o professor vai falar: é verdade, que é o P0 aqui, ó. Então, ao falar que é verdade, automaticamente confirmou, dá para ir voltando, confirmando para todo mundo que é verdade. Então, a ideia da prova por indução é isso, ou seja, ela está elencada em 2 pontos principais, que são os seguintes. O primeiro, principal, eu tenho que provar que a proposição para n igual a 0 é verdade. Um n igual a 0 ou n igual a 1, vou chamar uma base de indução. Vamos chamar isso de base de indução. No exemplo vai ficar mais claro, tá, pessoal? Então, a prova por indução vai ser baseada no seguinte: eu tenho a proposição, eu quero saber se ela é válida, certo? A primeira coisa que eu tenho que fazer é provar que P de 0 é válida. É a base de indução, porque quando eu faço aquela cadeia que vai vir no segundo ponto, ela vai acabar aqui, na necessidade de ter o P de 0 verdade. E aí depois eu vou voltando, né, automaticamente mostrando que todos os outros são verdades. E a outra é provar que P de N mais 1 é verdade, ou é válida, né? Se P de N é verdade. Perdão. P de N é verdade. Então, veja, eu estou supondo que P de N é verdade, certo? São só esses 2 passos. Vamos ver um exemplo, que é o exemplo que o próprio Gauss colocou, que é aquele que eu coloquei anteriormente. Aí vai ficar mais claro. Exemplo 1. É o seguinte.
a proposição da soma dos n primeiros inteiros. A proposição é qual? Proposição, nesse caso, sobre os n primeiros inteiros, é a seguinte, eu denoto assim, tá, pessoal? P de n, dois pontos, escrevo a primeira parte da proposição, que no caso é a soma dos n primeiros inteiros, e qual que é a proposição? É que essa soma é igual a o próprio inteiro vezes o próximo inteiro sobre 2. Então, essa é uma proposição. Pela método de prova por indução, a primeira coisa que eu tenho que provar é P de zero é verdade, certo? P de 1, né? Porque não tem P de zero. E nesse caso é o primeiro, a primeira, né? A primeira parte, o primeiro elemento da indução. Como aqui não está zero mais zero, é óbvio que é verdade, porque vai dar zero vezes zero mais 1, dá zero. Zero igual a zero. Então seria verdade. Mas vamos começar por 1 como passo básico de indução. Qual que é a proposição para 1? 1 é igual. Esse lado só tem esse termo aqui, né? Que é o primeiro termo. E aqui vai ficar n igual a 1. 1 vezes 1 mais 1 sobre 2. Quanto é 1 mais 1? 2. 2 vezes 1, 2. Então, isso aqui é 2 sobre 2, que é 1. Então, 1 é igual a 1. É verdade, pessoal, que 1 é igual a 1? É, né? Então, eu demonstrei a primeira parte, que é a base de indução. Agora eu preciso ir para a segunda parte, que em geral é mais complicada para a gente aqui, até vocês pegarem o jeito. Certo? Que é o quê? Eu tenho que demonstrar a validade para a proposição P de n mais 1, supondo que P de n é verdade. Qual é a proposição para n mais 1? Se a proposição para P de n é essa aqui, ó, é só substituir n por n mais 1. É a soma dos n mais 1 primeiros inteiros. 1, mais 2, mais 3, mais n, mais o próximo, que é n mais 1. Vou colocar um parênteses para não ficar confuso. E qual seria, então, a expressão aqui? Se para n é ele vezes o próximo sobre 2, vai ser ele, que no caso é n mais 1, vezes o próximo, que é ele, né, mais 1, ou seja, vai ser n mais 1, que é n mais 2 sobre 2. Isso aqui não é verdade, é o que eu quero demonstrar. Isso aqui eu só escrevi essa proposição aqui, ó, para, ao invés de n, para n mais 1. Só isso. Tudo bem? Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, pode ficar à vontade. Bom, então tranquilo, eu só escrevi a proposição para o próximo número, porque na minha condição lá, né, eu tinha que provar, eu tenho que provar que a proposição para n mais 1 é verdade, assumindo que ela para n seja verdade. E aí que vem a grande sacada. Olha só. Quem é esse cara aqui, esses n primeiros inteiros aqui, a soma deles? Eu não sei quem é, mas a proposição é de que eles sejam iguais a isso aqui. Certo? Essa é a proposição. Então, eu vou assumir que isso é verdade. Se eu assumir que isso é verdade, eu posso substituir por n vezes n mais 1 sobre 2. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou supondo que a proposição para n é verdadeira. E usando isso para tentar demonstrar a validade da proposição para n mais 1. Se der certo, eu chegar numa coisa que é válida matematicamente, aí eu fechei o princípio da indução. Porque aí, garantindo que o próximo é válido se o anterior é válido, eu fecho a cadeia até chegar no primeiro, que eu já provei que é válido, porque é 1 igual a 1. Então, o que eu vou fazer? Esses números que estão aqui escritos, ó, esquece. Eles são iguais a isso aqui. Então, o que eu tenho agora? N vezes n mais 1 sobre 2 mais, né, mais está aqui, né? N mais 1 igual a n mais 1 vezes n mais 2 sobre 2. Se isso aqui for uma igualdade que seja verdade, acabou. Eu provei eu provei, né, a validade dessa proposição para n mais 1, supondo que para n é verdadeira. E aí eu fecho o princípio da indução. Bom,
olha só, tem n mais 1 aqui e tem n mais 1 aqui. Então, o que eu posso fazer? Primeira coisa, né? Eu vou colocar um 2 aqui. Porque aqui tem 2 e aqui não tem. Então, vai ficar n vezes n mais 1 mais 2, que multiplica n mais 1, tudo sobre 2 agora, porque eu só multipliquei aqui por 2, ó, e dividi por 2. Então, não mudou nada. É igual a n mais 1 vezes n mais 2 sobre 2. Agora, como tem 2 dos dois lados aqui, ó, cortou, certo? Bom, e aí o que eu noto agora? Tem n mais 1 aqui, não tem? E tem n mais 1 aqui, certo? Eu posso colocar n mais 1 em evidência. Vai ficar o quê? N mais 1, que multiplica... Quanto que tem aqui que sobrou no primeiro termo? N. E no segundo termo, 2. Então, n mais 2 é igual a n mais 1 vezes n mais 2. Isso é verdade, pessoal? Para qualquer inteiro n, n mais 1 vezes n mais 2 é igual a n mais 1 vezes n mais 2. Isso é uma igualdade trivial, certo? Então, eu cheguei num resultado matematicamente verdadeiro. Significa que, ao supor que P de n mais 1 é verdade, supondo P de n verdade, eu cheguei num resultado consistente. Então, significa o quê? Que a premissa é verdadeira. Né? Eu só posso chegar no resultado verdadeiro partindo de premissas verdadeiras. Então, provei a segunda parte do princípio de indução. Portanto, eu posso afirmar que a soma dos n primeiros inteiros realmente é isso aqui. Né? Para esse exemplo, eu prefiro muito mais essa prova anterior do Gauss. Certo? Mas para outros exemplos pode ser mais complicado. Então, vamos ver, por exemplo, esse aqui. Para essa outra proposição. P de n agora é a soma dos n primeiros quadrados. Ó, tá vendo? Até quando o Guilherme perguntou. Agora eu vou pegar outro exemplo. 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais n ao quadrado. É igual a n vezes n mais 1, vezes 2n mais 1 sobre 6. Para qualquer inteiro maior ou igual que 1. Então, não vale para zero, tá? Bom, primeiro passo sempre vai ser base de indução. P de 1. Então, eu vou escrever o que está colocado aqui. P de 1 é a soma do 1 primeiro, do primeiro inteiro, né? Que é o quê? 1 ao quadrado. Pela proposição, está dizendo que isso aqui deve ser n, ou seja, 1, vezes n mais 1, ou seja, 1 mais 1, vezes 2 vezes n, ou seja, 2 vezes 1 é 2, mais 1. Tudo isso dividido por 6. Ou seja, isso aqui é igual a 1 mais 1 é 2 e 2 mais 1 é 3. Então, 2 vezes 3, 6. Sobre 6, 1. Então, é válido para o primeiro, certo? Essa expressão. Agora, o que eu vou ter que fazer? Escrever essa mesma expressão agora para o n mais 1 primeiro inteiro. Que vai ser o quê, então? Vai ser 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais todo mundo no meio ali, o próprio n ao quadrado, como está lá, e o próximo, n mais 1 ao quadrado. Isso é o lado esquerdo, é a soma dos n mais 1 primeiros inteiros, ao quadrado, né? E aqui, onde tem n, eu substituo por n mais 1. Então, aqui, ó, tem n, vai virar n mais 1 nessa expressão. N mais 1. N vai virar n mais 1. Então, n mais 1 dá n mais 2. E aqui, 2 vezes n mais 1. Quanto é 2 vezes n mais 1? 2 vezes n mais 2 vezes 1. 2. Então, 2n mais 2 dá 2n mais 2 mais 1. Então, 2n mais 3. É só aí que tem que tomar o cuidado. Quando a gente vai reescrever isso para o próximo inteiro. Então, a proposição para n mais 1 é essa daqui. Tá? O que eu tenho que fazer agora? A partir supondo que isso aí é verdade, né, eu tenho que provar que isso é verdade, que essa igualdade é verdadeira, supondo que a proposição
aqui P de N é verdadeira. Supor que ela é verdadeira significa que eu posso usar essa igualdade aqui. Ou seja, onde tem os N primeiros números ao quadrado, eu posso substituir por isso aqui. Ou seja, N mais 1 vezes 2N mais 1 sobre 6. Certo? Então é muito parecido com o anterior. Certo? Agora eu não vou mais trabalhar com esses caras aqui, porque eu vou substituir por esse lado direito. Então eu vou ter agora N vezes N mais 1, e tem que chegar numa coisa que seja verdade. Se chegar numa desigualdade, então não é verdade. Aí significa que eu estou demonstrando que essa proposição não vale. Aqui é muito fácil, eu vou multiplicar e dividir por 6, para colocar todo mundo no mesmo denominador, certo? Igual a N mais 1, só repito aqui, N mais 2, 2N mais 3, certo? Sobre 6. Então, todo mundo no mesmo denominador, posso cortar, e vai ficar o quê? Só essa parte de cima. Tá vendo? 6 vezes N mais 1 ao quadrado, certo? Ok? Então, o que eu vou ter aqui? Deixa eu ver aqui. Olha lá. Aí eu tenho N mais 1 aqui e tem N mais 1 ao quadrado aqui. Eu posso colocar em evidência, certo? Ó. Ou então escrever isso colocando em evidência. Desculpa. N mais 1. N mais 1. O que sobra aqui, ó, desse termo? N vezes 2N mais 1. Que multiplica N vezes 2N mais 1. Mais, aqui sobrou o quê? 6 vezes N mais 1, porque tinha um quadrado. Eu só coloquei uma expressão aqui. Então, 6 que multiplica N mais 1. Isso aqui tem que ser igual a N mais 1, que multiplica N mais 2, que multiplica 2N mais 3. Então, ó, tem N mais 1 aqui e tem N mais 1 aqui. Simplifiquei. Então, o que eu tenho que mostrar? Que isso aqui é igual a isso. Então, o que eu vou fazer? Só multiplica esses caras aqui. Se der a mesma coisa que está do lado direito, né, significa que cheguei ao resultado, certo? Que a gente demonstrou que realmente é isso. Ok? Vamos, então, fazer isso, dos dois lados. N vezes 2N dá quanto? 2N ao quadrado. N vezes 1 mais 6 vezes N mais 6. Certo? Igual a, aí vou multiplicar lá também. 2N ao quadrado mais 3N mais 2 vezes 2N, 4N, mais 3 vezes 2, 6. Então, aqui eu tenho 2N ao quadrado mais 7N mais 6. E aqui, 2N ao quadrado mais 3 mais 4, 7, N mais 6. Ou seja, eu cheguei num resultado que é verdade, porque é a mesma expressão, né? Então, para toda inteira, ela é verdadeira, supondo que P de N é verdade. Então, eu demonstrei os dois elementos que eu preciso para garantir a validade da proposição para N, certo? E, basicamente, é isso que a gente vai fazer, certo? Claro que aqui, nessa disciplina, especificamente, a gente não está interessado nesse tipo de demonstração, ela é mais para ilustrar. A gente vai, em relações, demonstrar algumas coisas e em outras partes do curso, lá em linguagens formais e autômatos, vai ser necessário a gente fazer algumas provas por indução, certo? Vamos fazer mais um último exemplo, e aí é suficiente para a gente compreender esse ponto. Então, a proposição agora é a seguinte. Como eu tinha falado para o Guilherme, a soma dos primeiros N inteiros, que é o quê?
1 mais 3 mais 5 mais 2 vezes n menos 1, porque 2 vezes n menos 1 é o enésimo inteiro ímpar, né? A proposição é de que essa soma resulte em n ao quadrado, para qualquer número maior do que 1. Então, o primeiro passo vai ser provar para n igual a 1. P de 1, o que a gente vai ter? O lado esquerdo, ele mesmo, é o primeiro inteiro ímpar, né? E do lado direito, ele ao quadrado, que é 1. Opa, então é verdade. Passo 2, eu tenho que escrever a proposição para n mais 1. Que eu faço como? Olhando para essa e pegando o próximo inteiro. Quem é o próximo inteiro? É 2n? Não, o 2n é par. É 2n mais 1. Certo? Então, agora eu tenho que pegar 1 mais 2... Opa, mais 2 não, mais 3, né? Mais 5, mais 2n menos 1, mais 2n mais 1. Certo? Agora, se aqui é o enésimo, né, inteiro, aqui vai ser o enésimo mais 1. Então, vai ser n mais 1 ao quadrado. Certo? Então, o que a gente vai ter aqui? Eu tenho que provar isso supondo que isso aqui é verdade. Se eu estou supondo que isso é verdade, onde tem esse lado aqui, ó, todinho, eu posso trocar por n ao quadrado. Então, onde tem isso aqui, ó, posso trocar por n ao quadrado. E aí, esquece isso aqui. A gente vai ficar com n ao quadrado mais 2n mais 1 é igual a n mais 1 ao quadrado. Certo? Bom, então isso aqui é n ao quadrado mais 2n mais 1. E quanto que é n mais 1 ao quadrado? É o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. N vezes 1 é n, mais 1 ao quadrado, que é 1. Ou seja, cheguei numa expressão que é válida, certo? Então, basicamente, o princípio da indução é isso, ok? Guarda isso aí, a gente pode colocar alguns exercícios para fixar, mas a gente vai utilizar mesmo um pouquinho, não em números inteiros aqui no curso, mas em algumas demonstrações lá para frente. Certo? Isso fecha para a gente, pessoal, o pensamento lógico. E a gente ingressa hoje no pensamento relacional, certo? Então, se o pensamento lógico ele faz com que eu consiga sair de um conjunto de axiomas, né, ou de sentenças verdadeiras, e chegar em outro conjunto através de demonstrações, né, lógicas, como a gente já viu aí agora, anteriormente, inclusive, né, o pensamento relacional, ele vai num outro aspecto que é muito fundamental. Ele quer trabalhar para a gente como que eu posso representar objetos. Como que eu represento objeto? Por exemplo, o que é isso aqui? Vou ver se vocês conseguem adivinhar. Vocês vão adivinhar se eu for um bom desenhista, que não é o caso. Mas o que é isso aqui? Sol. É o Sol. Então, na verdade, a gente atribui isso ao Sol, mas ele não é o Sol, né? Ele é um desenho, uma representação do Sol. Quando a gente representa, a gente está fazendo o quê? Usando elementos, aqui no caso geométricos, para relacionar esses elementos geométricos com um elemento real, que é o Sol. Né? Quem que disse? Não sei se foi o Guilherme, que é o Sol, certo? Então, esse é uma representação. Então, a construção de modelos matemáticos está intimamente ligado a relacionar objetos, tanto objetos que a gente tem no modelo teórico, quanto os nossos próprios, o próprio modelo teórico com objetos do mundo real, certo? Para isso, a gente vai precisar trabalhar alguns elementos matemáticos, que são novos aqui para a gente. Talvez, terceiro semestre, vocês não viram ainda. Grafos, conjuntos já viram lá no ensino fundamental, na sexta série, funções já viram no primeiro ano do ensino médio, relações de equivalência, relações não viram ainda, relações de ordem e finalmente, né, teoria dos grafos, certo? Então, são esses elementos aqui matemáticos que a gente vai usar para descrever relacionamentos. Quando a gente fala de relacionamentos, com certeza na mente de vocês, né,
já veio alguma imagem de rede social, porque a gente se relaciona na rede social, né? Afetivamente e o contrário de afetivo por ódio também, né? Os haters, né? Mas, enfim, são relacionamentos. Então, o que a rede social faz? Ela relaciona pessoas. Como que ela trabalha esses relacionamentos? Por que uma rede social te sugere ser amigo de fulano ou de ciclano? Por que a rede social te sugere uma propaganda disso ou daquilo? Por que ela te sugere um jogo? Né? Ela faz um mapeamento de todos os objetos que estão atribuídos a você, né? E, com base nisso, encontra padrões e esses padrões, com base nesses padrões, ela sugere, certo? Isso é descrito muito bem por um grafo, certo? Que a gente vai ver aqui. E esse grafo, não é só representar como o Sol. Essas estruturas, como os grafos, elas têm muitas propriedades próprias e teoremas sobre eles. E é isso que faz com que o seu uso numa rede social, por exemplo, possa ser extremamente poderoso, certo? Ao ponto de você conseguir prever, né, comportamentos, identificar padrões e, com isso, otimizar ali o que você tem interesse em otimizar. No caso ali, propaganda, né? Essencialmente é propaganda. O grande ganho está associado à comunicação. Então, o que acontece? Isso é algo fundamental, a gente vai começar introduzindo. Os grafos são elementos geométricos. Por trás deles, a gente pode estabelecer relações que são mais gerais do que funções e, por sua vez, são embasadas em conjuntos numéricos, né? Então, tudo isso está interligado para que a gente possa compreender efetivamente como funciona o pensamento relacional, certo? Estou ruim de círculo hoje. Bom, então a gente já sabia fazer isso desde criancinha, né? Não sei se vocês lembram, quando a gente era criança, bem novinho, lá nem sei, no jardim de infância, né? A gente recebia esses tipos de dever de casa. Que bom que era, né? Hoje é uma lista imensa. Escreva um algoritmo para não sei o quê, né? Resolva as seguintes equações diferenciais. E a gente já achava ruim naquela época isso aqui. A gente era feliz e não sabia, né? O que era pedido para a gente? Para fazer associações, relações. Era relacionar. Então, veja qual é o objetivo disso. Não é passar o tempo da criança. Lá no ensino fundamental é que você consiga compreender como relacionar objetos diferentes. Como que seria a solução disso aqui? Relacione, associe cada bicho com seu elemento. Seu alimento, tá errado aqui. Seu alimento. Então, com seu elemento, isso mesmo. Então, por exemplo, o osso, eu vou associar a quem? Obviamente ao cachorro. O novelo de lã, ao gato. O papagaio dançou, ficou na gaiola, né? E o coelho a cenoura. Todo mundo tem brinquedo comigo, só o papagaio que ficou preso. Tadinho. Bom, mas enfim, eu fiz relacionamentos, né? Através de quê? Eu estou associando que o osso é um passatempo, o cão gosta de ficar mordendo o osso, que o coelho gosta de comer cenoura, que o papagaio não deve gostar de ficar na gaiola, mas que ele fica lá, né? A gente coloca ele lá. E que o gato gosta de brincar com o novelo de lã, certo? Isso aqui, na verdade, essencialmente, eu poderia substituir não por bichos, por animais, mas por objetos também, né? E, essencialmente, eu vou sair dessa visualização mais semântica, né? E vou para uma visualização mais sintática, que não importa qual é o objeto aqui. O que importa é a interconexão, certo? Então, por exemplo, eu posso pensar, qual desses objetos pode ser obtido através do outro, através de uma deformação? O quadrado pode ser deformado num retângulo. O círculo pode ser deformado numa elipse. E a estrela, a gente pode deformar esses cantinhos aqui, ó, puxando, para virar um pentágono, certo? Então, de novo, eu estou associando, certo? Como eu falei, eu posso sair dessa semântica dos objetos, posso ir ainda mais longe, ao invés de trabalhar com objetos, trabalhar apenas com índices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí as ligações são entre os índices. 1 conecta com 6
2 conecta com 4 e 3 conecta com 5. Certo? Então, essa representação, essencialmente, do que a gente vai chamar de grafo, é uma representação dessas relações entre objetos, tá? Que podem ser objetos materiais, né, seres vivos, mas podem ser abstratos. Podem ser números, por exemplo. O número 1 liga com 6 e por aí vai, certo? E, essencialmente, o que eles vão ter? Os pontos, que são aonde representa o objeto, e as ligações. A isso a gente vai chamar de vértices, que são esses pontinhos, e as arestas, que são as linhas que conectam dois vértices, certo? Então, para representar o grafo, a gente vai trabalhar com as arestas, certo? E com os vértices. Então, as relações entre objetos, a gente pode focar apenas na indexação, certo? Como eu falei ali, matematicamente elas podem ser representadas como vértices e arestas, que eu coloquei aqui anteriormente, e a gente pode ter relações orientadas também. Por quê? Eu posso falar, olha, o gato brinca com o novelo de lã, mas o novelo de lã não brinca com o gato. Ah, o cachorro brinca com o osso, mas o osso não brinca com o cachorro. O papagaio vive na gaiola, mas a gaiola não vive no papagaio. O coelho come cenoura, mas a cenoura não come o coelho, certo? Então, esses grafos podem também ser orientados. Nesse caso que eu citei ali, por exemplo, ou não orientados. Então, numa rede social, por exemplo, se eu sigo a UFT oficial e a UFT social não me segue, eu vou ter uma representação de um grafo orientado. Eu sigo a UFT social, mas ela não me segue. Então, esse grafo orientado com a seta, numa mesma informação, vai dizer quem segue quem. Marcelo segue o UFT oficial, o UFT social não segue o Marcelo. Não importa a forma como a gente distribui os vértices de um grafo, o que importa mesmo, que caracteriza é isso aqui, ó, são as ligações. Ó, mudei totalmente, ó. Dessa imagem aqui, tá vendo? Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora é 3, 1, 2, 6, 4, 5. Então não é o mesmo grafo? Vamos ver. Nessa aqui, o 1 se liga com o 6. Certo? Nessa aqui, o 1 continua se ligando com o 6. Naquela anterior, o 2 se conecta ao 4. Nessa aqui, o 2 se conecta ao 4. E, por fim, naquela lá e nessa, o 3 se conecta ao 5. Então, é o mesmo gráfico, e o gráfico é caracterizado pelas relações, ou seja, pelas arestas. Certo? Bom, acho que hoje está bom, para a gente não complicar muito, porque agora eu vou desenvolver alguns teoremas. Então, peço para vocês que deem uma lida lá nos slides, tá? Nessa parte aqui do exemplo 2.1. E, se possível, pesquisa no Google também sobre as pontes de Königsberg, que é esse nome aqui, tá? Que é o que a gente vai trabalhar na aula que vem. Porque eu vou colocar aqui 4 teoremazinhos que valem para os grafos, tá? Foram desenvolvidos por Euler, ok? E isso vai ser o fundamento que a gente vai utilizar no restante aqui da parte de estudo de grafos. Então, vou precisar que vocês façam isso. Leiam o exemplo 2.14 para que a gente possa dar continuidade. Certo? Tudo bem, pessoal? Até agora? Tudo tranquilo. Tranquilo? Armando, beleza? Então é isso. Vou interromper a gravação. Oi. Não postei, eu tenho que separar aqui, que ficou vou postar a aula de reposição lá, tá, pessoal? Ok? Beleza. Obrigado, Maria. Pessoal, bom final de semana, tá? Como eu falei lá no chat, tá? No nosso grupo, fiquem tranquilos. Agora a gente tem um mês, tá? Ainda para trabalhar, então vai dar para cumprir tudo tranquilamente ainda, tá? Eu que agradeço a presença de vocês aí. Bom final de semana.